Marcos 4, 35 ao 41, o texto diz assim, ó. Naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu, ele aqui é Jesus tomou uma decisão. Vamos para o outro lado do mar. Eles entraram no barco em que ele estava, e outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na popa do barco. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, não vai fazer nada, nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos. Afinal, quem é este homem? Se perguntavam. Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Amém, até aí. Eu quero ter mais um tempo de oração contigo. Feche aí seus olhos, aí onde você está. Pai querido, nós estamos aqui nessa devocional singela, mas verdadeira. Nós estamos aqui, cada um em seu espaço, em seu lar, para ouvir a sua voz. Que juntos, conectados pelas redes, conectados pela tecnologia, também possamos encontrar uma conexão contigo. Também possamos encontrar uma conexão com Deus plenamente amor. Possamos encontrar uma conexão com aquele que traz graça em abundância. Daquele que vem a boa dádiva. Que nessa noite, Pai, nessa devocional, nosso coração possa ser alimentado por Ti. É assim que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A vida ela tem os seus de repentes. A vida não é coisa nem para menino, nem para menina. Quero dizer, criança. Pastor Ricardo já afirmou isso algumas vezes aqui nesse púlpito mesmo. Que viver não é coisa para amadores. E eu também acho. Viver não é algo para principiante. Viver é algo muito complicado, muito difícil, muito duro. Fazer a travessia da história, do ponto em que nós nascemos, até o nosso último dia, não é algo simples, não é pouca coisa. Não é coisa miúda. É difícil, exaustivo, desgastante, dolorido. Viver é algo fascinante e ao mesmo tempo desgastante. Viver é uma dádiva ao mesmo passo que tem doses, pitadas de sofrimento. Afinal, durante o trajeto, no caminho, na trilha da vida, de repente, quando nós menos esperamos, quando nós não imaginamos, de repente, somos balançados, abalados por correntes contrárias. Somos abalados por uma força marítima que não calculamos. Somos abalados por uma tormenta impetuosa, pegos de sobressalto. Temos perdas, vivemos às vezes com perdas. Temos que lidar com calamidades. Temos que enfrentar uma pandemia. É assim. A vida é assim. Ninguém calculou, ninguém imaginou, ninguém fez o planejamento de que em 2020, eu e você, nós, teríamos que enfrentar
A Covid-19, algo tão duro que assola toda a humanidade. De repente, algo na história nos toma de assalto. De repente, algo na história nos abala, nos assusta. Já dizia uma música do Titãs, e é importante ter essa música em mente, porque às vezes nós vamos vivendo, passando os dias, com doses de ilusão, e já dizia uma música, que quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer sozinho. Acho que nenhum de nós queremos nenhuma opção, nem outra. Nós não queremos perder a sanidade. E também não queremos viver sozinhos. Não queremos. Nós não queremos, de alguma maneira, viver do modo que estamos vivendo, cada um no seu canto. É difícil. O ser humano é um ser, como diz um filósofo, de contato, de vínculo. O ser humano não é uma ilha. Um filósofo, inclusive, que é um xará meu, o William. Não, o ser humano não é feito para viver sozinho, mas de repente somos pegos de assalto. Por isso é preciso saber enfrentar a travessia. É preciso, de alguma maneira, encontrar formas. É preciso encontrar valores. É preciso encontrar verdades. É preciso encontrar um sentido para enfrentar essa travessia que por muitas vezes nos pega de assalto, nos assusta. É preciso ter valores e sentidos para encarar as circunstâncias, para não abraçar a negação. Afinal, diante do desespero, da dor, do medo, muitas vezes, eu e você entramos no processo de negação, achando que isso tem um propósito, tem um fim último. Não. No projeto do Deus amor, o sofrimento não tem um fim último, porque Ele é o Deus da vida. Então nós precisamos encontrar um valor, nós precisamos encontrar o sentido para lidar com a adversidade. No curso da história com H maiúsculo, por vezes nós somos tomados, como estamos sendo tomados agora, pela catástrofe. E ela nos envolve, ao passo de parecer semelhante ao texto que lemos, ao passo de parecer que vai nos engolir. O texto que lemos diz que os discípulos estão num barco e uma tormenta, uma tempestade, chega de repente. E as águas, turvas, bravas, tomam o barco, parece que vão engolir o barco. Assim também é a nossa história, assim também tem sido os nossos dias, nossas últimas semanas. Parece que as notícias, parece que os números vão invadir tudo, porque a gente vê a perda, porque a gente percebe um descontrole total. Algo que parece que vai tomar a nossa serenidade, ameaçando inclusive a nossa saúde mental, ameaçando a nossa existência. Assim é a vida. Assim também é o texto que lemos. De repente, quando menos esperamos, quando não planejamos, de repente, de sobressalto, tudo o que tínhamos planejado fica suspenso, ameaçado, por vezes até em ruínas. Tudo o que planejamos, tudo o que imaginamos. Então, diante de tudo isso, diante do que estamos vivendo, diante do medo, da angústia, diante dos planos suspensos, diante talvez de alguns projetos que foram a ruínas por causa do que estamos vivendo, da pandemia, da calamidade.
Diante de tudo isso, o que podemos fazer? O que eu e você podemos fazer diante de tudo isso, diante da tormenta, da dor? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim, de você? O que Deus quer da humanidade? E eu quero deixar um ponto para você. Um único ponto para você. Deus quer que tenhamos audácia. É preciso, diante do caos, ter audácia, coragem para encarar o problema de frente. Não fingir que ele não está aí. Não negar. É preciso ter audácia e coragem para evitar que eu e você sejamos submersos pelo sofrimento. É preciso ter audácia. É preciso se opor ao que está previamente estabelecido. E talvez aqui você ficou um pouco confuso. Calma, eu não estou propondo que você seja irresponsável. Eu não estou propondo que você abrace a insanidade. Eu sugiro que você saia do papel da vítima. E então arregace as mangas com atitudes que possam mudar o rumo das coisas, com atitudes que possam mitigar os danos, com atitudes e postura que possa devolver paz à existência. Que tipo de postura, Will? Que tipo de atitude você está dizendo? O texto que lemos está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Se você tiver curiosidade, você volta um pouquinho, você vai ver que Jesus está contando várias parábolas antes desse episódio do barco acontecer. Em uma das parábolas, Jesus, ali no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 25, Jesus fala que é melhor dar. O melhor caminho é dar e não ganhar. Jesus fala que generosidade gera generosidade. No momento em que vivemos, diante da tormenta, este é o pedido de Deus, a audácia de eu e você sermos generosos, sermos misericordiosos, sermos compassivos. E isso é importante para que os nossos projetos não sejam individuais, egoístas, não sejam ações que só pensam em si. Não! A proposta de Jesus é da generosidade, é da compaixão. A proposta do Evangelho é a proposta de salvação coletiva. Não é a minha salvação, é a nossa salvação enquanto humanidade. A aliança de Deus não é uma aliança apenas com o Will Barros, não é apenas com a Patrícia, não é apenas com a Joana, não é apenas com o Pedro. A aliança do Evangelho de Jesus de Nazaré é com toda a humanidade, e para isso é preciso ter generosidade. Para mantermos a viabilidade da salvação, para mantermos essa chama acesa, é importante mantermos a generosidade por perto. Isso implica que você não faça coro a ideias como que o templo, o espaço religioso, essas 4 paredes é o lugar mais seguro para você estar agora. Por favor, não faça coro a isso. Isso nada tem a ver com o projeto de Jesus. Isso nada tem a ver com generosidade. Isso está muito longe da misericórdia. Isso está muito longe da ideia de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados são aqueles que cuidam do bem-estar do outro, porque esses também serão cuidados. Então, por favor, não faça coro a isso. Não faça coro a isso. O projeto do Evangelho não está na negação da pandemia, da calamidade, do sofrimento.
Não está na negação, achando que o que estamos vivendo é algo banal, bobo, apenas uma gripezinha. Não, o projeto do Evangelho é aquele que olha para a circunstância, olha para a situação e encara com valores tais que são capazes de sustentar a vida, de fato enfrentar a adversidade, a tempestade. Um dos pensamentos mais comuns quando há uma catástrofe é de fato a vitimização. O vitimismo com uma certa dose de desespero, deixa eu lhe dizer uma coisa, não trabalham em favor do bem. O vitimismo com doses de desespero não trabalham em favor do reino dos céus. Pensamentos desse tipo geralmente nos paralisam, nos fazem resignar, nos colocam a ideia de que tudo se acabou, é o fim de tudo, é o fim do mundo. Mas a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é outra. A proposta do Evangelho, inclusive do texto que lemos, é que diante do caos, nós nos apressamos a despertar a esperança. Diante da tragédia, diante da perda, diante da dor, diante da angústia, do medo, nós nos apressamos a despertar a esperança que está muitas vezes sonolenta dentro de nós. A proposta do Evangelho é aquela que se coloca como alternativa de novas perspectivas, que corre de forma audaciosa, com coragem, para despertar a consciência transformadora. Isso é despertar a esperança. Semelhante ao que fizeram os discípulos, despertaram aquele que traz consciência, aquele que traz luz. Eu sou a luz do mundo. A proposta do Evangelho é isso. Uma luz que nos mostra um caminho de consciência, de salvação coletiva, de cuidado mútuo, de fato a construção do reino dos céus, no meio de nós, entre nós. A proposta da boa notícia é aquela que tem urgência em salvar a vida, não apenas de alguns, mas de todos e de todas, sem exceção. Essa é a proposta do Evangelho. Afinal, como bem diz um provérbio que eu gosto muito, Provérbios 13:12, diz assim, a esperança demorada, tardia, enfraquece o coração, mas o desejo é a árvore de vida. O desejo vem da esperança, do esperançar, o desejo de fazer algo novo, o desejo de insistir na vida. O dramaturgo Victor Hugo afirma que esperança é memória que deseja. E eu acrescentaria, que deseja a vida, que deseja dias melhores para sempre. Então, deixo de lhe deixar um recado. Em nome de Jesus, é hora de despertarmos a esperança. É hora de acordarmos os valores de Deus, que talvez estejam adormecidos dentro de nós. É hora de despertarmos a solidariedade. É hora de despertarmos o amor ao próximo como a si. É hora de despertarmos. É hora de desejar ter a fé de Jesus de Nazaré para enfrentar o caos sanitário, econômico, mental que nos aflige e aflige toda a humanidade. É hora de despertar a esperança para construirmos algo novo. Diante do fim de uma era, diante do fim de um sistema econômico a qual estamos passando, é hora de acordarmos, despertarmos a esperança viva que vem de Jesus de Nazaré para construirmos algo novo, de ter a fé de Jesus para a reconstrução.
Esse é o projeto do Evangelho. Com essa atitude, ao despertar a esperança e fazer dela verbo, descanse. Pode ter paz, mesmo diante da tribulação, mesmo diante do caos, porque Deus é por nós. Quando nós despertamos a esperança, Ele é por nós, como o texto que lemos. Quando acordamos a esperança, Ele está, sim, agindo através de nós, de mim e de você. O amor sempre conspirou e continuará conspirando a nosso favor. É essa a pegada do Evangelho, é esse o chamado de Jesus. A mensagem do Evangelho ela não se encerra com o sofrimento. A mensagem do Evangelho não se encerra com a cruz. A mensagem do Evangelho, ela vai um pouco mais além. Ela continua com a ressurreição, com a restauração, com a reconstrução. A mensagem do Evangelho é aquela que consegue, de fato, encontrar calmaria após todo o caos, porque a esperança se manteve viva. Recrutada a esperança e a fé de Jesus, descanse. Diante da crise, acredite. Tenha fé para dizer para si mesmo: calma, Will. Sossegue. Tenha paz. Porque outras pessoas que também despertaram a esperança cuidarão de você. Fé. A fé de Jesus não é a certeza de que tudo será resolvido num passe de mágicas, num estalo de dedos. Isso é charlatanismo. A fé de Jesus é aquela que aposta nos valores do bem, nos valores da justiça, nos valores da compaixão, no valor da generosidade. A fé de Jesus é essa que aposta tudo no que parece sutil e singelo para enfrentar as adversidades. Isso nos traz paz. Pois o Espírito de Deus, Ele se faz presente em você. Quando você desperta essa esperança, pronto. Deus fez morada em seu coração. É através de você, movendo-se através de você, que nós vamos enfrentar essas ondas que nos pegaram de repente. O Espírito de Deus, os valores de Jesus estão em você. Por isso diga para si mesmo: calma, Will. Calma, Patrícia. Calma, Lilian. Sossegue. Se a esperança está viva, sossegue. Sossegar, ter paz, é abrir a possibilidade para as coisas novas. É abrir a possibilidade para a reconstrução. Isso não é negar. É de fato encarar tudo. Talvez tudo estará em ruínas, como foi lá com o profeta. Talvez tudo estará em ruínas, como foi lá com Neemias. Mas com a esperança despertada, nós podemos reconstruir. Afinal, esperança é o lugar onde as coisas ainda não estão prontas. É aí que mora a esperança. Onde nada está pronto, é aí que mora a esperança, é aí que Deus mora. Então, olhando para tudo isso, talvez você aí em casa esteja angustiado, angustiada. Talvez você esteja preocupado, extremamente preocupado, assustado, assustada. Talvez com dores, inclusive. Dores emocionais, com medo. Mas eu quero te dizer uma coisa: sossegue. O amor de Deus conspira em nosso favor. Ele está assim, olhando para nós. A misericórdia de Deus corre em nossa direção todos os dias. Então, aposte
a sua vida nisso. Aposte que você tem a capacidade de encontrar um caminho de reconstrução. Aposte na humanidade, porque essa é a aliança de Deus. Uma aposta na humanidade. Aquiete o seu coração. Guarde-o. Porque é dele que vai depender os seus dias, os seus próximos dias, meses, semanas, anos. Guarde o seu coração. Guarde-o, porque com ele guardado, é possível despertar a esperança. Com um coração puro, é possível acordar a esperança. Assim como fizeram os discípulos. Audaciosos, disseram: Jesus, mestre, desperta. E ele olha e diz: vento, mar, sossegue. Irmão e irmã, Jesus conspira em nosso favor. Sossegue e encarne, conjugue o verbo esperançar. Traga a generosidade para perto, a solidariedade para perto. E assim eu tenho certeza que juntos seguiremos construindo o reino dos céus, porque Ele ainda está no meio de nós.